Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Poddiscípulos, esse podcast que a gente faz com o objetivo de trazer conhecimento, de trazer à luz a verdade da palavra de Deus, para que haja conhecimento, então. Hoje nós estamos aqui com a pastora Cristiane Martins, seja bem-vinda, pastora. Obrigada. A pastora Cristiane tem experiência com cuidado de crianças na igreja. E a gente resolveu te convidar, Cris, hoje para a gente trazer à tona questões em relação às crianças que as pessoas têm dúvidas, existe muito desconhecimento. Muitas vezes as pessoas pensam que a escolinha dentro da igreja é uma escolinha só para entreter as crianças enquanto os pais estão recebendo a palavra. Mas a gente sabe que é muito mais que isso. Então eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, cumprimentasse o pessoal e depois a gente vai conversando. Amém. Quero dizer que estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Sou então a pastora Cristiane Martins, faço parte da IEJN aqui de Santa Maria, né? Congregamos juntos. Glória a Deus. E o Ministério Infantil é um grande presente na minha vida. Na verdade, eu acho que se alguém tivesse me dito que eu seria uma pastora de um ministério infantil, eu ia dizer não. Mas Deus, nunca pensei nisso, mas Deus nos capacita, né? Quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita, e hoje eu não vejo amor maior assim do que o amor pelo ministério infantil. Que é muito mais, né? Eu já trabalhei no ministério infantil, né? Eu já trabalhei, e realmente assim é algo que a gente se surpreende depois que tá lá. Mas eu queria te perguntar assim, como é que chegou esse chamado com crianças na tua vida? Como é que aconteceu? Esse chamado chegou através de uma pastora muito amada, pastora Maria. Eu já fazia parte de uma liderança no Ministério Infantil, mas um dia ela chegou e me disse: a partir de agora tu vai assumir no meu lugar, numa congregação. E no primeiro momento eu tomei um susto muito grande. Cheguei em casa e fui para a oração, fui para o meu secreto e disse: Senhor, né, amém, mas me capacita para isso. Porque a gente se depara e acha que não é capaz, né? A gente, por nós, não somos capazes. É Deus que nos torna capazes. Verdade. E a partir dali, Deus foi trabalhando no meu coração de uma forma tão intensa e foi gerando no meu coração um amor tão grande por esse ministério que foi como se algo descortinasse. Eu tive uma visão completamente diferente, né? Hoje eu enxergo que a criança, o ministério infantil é hoje. Nós temos que enxergar a criança no hoje. A gente sempre diz que a criança é o futuro, sim, mas eles só serão o futuro se nós enxergarmos eles no hoje no presente, né? Então eles precisam receber o hoje. E isso trouxe uma motivação no meu coração, algo gerado pelo Espírito de Deus mesmo. Amém. Uma motivação muito grande a querer ser uma lançadora de sementes, né? A gente sabe que o coração da criança é um solo muito fértil. Toda semente que é lançada, ela vai gerar frutos, né? E esse amor pelo ministério gerou no meu coração esse desejo de ser essa lançadora de sementes. Sabe, né? Que enquanto tu fala, eu tava vindo à minha mente assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela não vai se desviar. Então assim, a gente conhece essa palavra assim, mas é muito profundo isso, né? Porque realmente assim, a gente conhece pessoas adultas e que a gente às vezes pensa que não conhecem a palavra ainda, mas aí conversando a pessoa fala assim, não, eu já fui da igreja, eu já conheci a palavra, e eu faço uma reflexão assim com a minha vida, comparando a minha vida, eu vejo hoje os jovens, os adolescentes na igreja, quando eu falo para eles, eu sempre falo assim, quisera eu ter conhecido a palavra, ter tido a oportunidade de aprender essa verdade com essa idade. Exatamente. Porque realmente, né, é algo que Deus cuida e Deus protege, né? Quando a criança ela está debaixo de uma cobertura espiritual, onde ela está vindo, está aprendendo a palavra de Deus, está vindo ensino para ela, a gente sabe que ela está protegida, porque a verdade cai no coração e aquilo ninguém tira dela. Gera algo, né? O inimigo pode até, em alguma fase da vida, vir atacar a pessoa e desviar do caminho,
mas aquela verdade tá ali nela, a semente tá ali, né? Foi lançada, né? Foi lançada. E uma vez lançada, ela vai gerar frutos, né? E outra coisa que vem vindo assim na minha mente, assim, as pessoas às vezes pensam que por isso que a gente quis trazer esse tema hoje, para trazer conhecimento para quem não sabe e tem às vezes a ideia que a Rede Kids, né, o Ministério Infantil dentro de uma igreja, ele serve para ter algumas pessoas que vão ficar lá entretendo aquelas crianças para que os pais possam escutar a palavra de Deus. Mas eu queria que tu explicasse como é que é esse trabalho lá dentro da escolinha, porque é algo que vai muito além, né? Uma coisa que, logo que a gente assumiu o Ministério Infantil, né? Eu digo a gente, porque eu e meu esposo, né? O pastor Luciano. Vocês cuidam juntos. Eu reuni o pessoal e eu disse, pessoal, vamos a partir de agora, na medida do possível, porque é uma questão de costume, vamos trocar a palavra escolinha por cultinho. Porque nós não somos cuidadores, né? Sim. As crianças não chegam na igreja e vão para a escolinha, eles vão para o cultinho. Sim. E lá eles recebem a palavra, a instrução, o louvor, a ministração de ofertas e a palavra numa linguagem apropriada para eles, didaticamente aquilo que eles entendem, mas eles recebem a palavra. Sim. Eles recebem a instrução. Então, nós não somos cuidadoras, não, né? Nós somos pessoas escolhidas por Deus para pregar a palavra para as crianças. De acordo com a idade deles, né? Então, assim, é um ministério infantil que tem o cultinho, mas é o oculto. Sim. Né? E essa geração é uma geração muito esperta. Eles nos surpreendem, né? Muito, e eles absorvem tudo muito rápido. Né? E uma coisa que eu digo sempre pro pessoal, quando a gente faz reunião, nós temos 2 escolhas a fazer. Ou nós lutamos por essa geração e não deixamos que eles se percam, lutamos em nome do Senhor Jesus por essa geração, que é uma geração escolhida, separada, eleita, ou a gente deixa que eles se percam. E eu sempre faço uma pergunta quando eu reúno o pessoal, quando eu reúno a equipe, a gente tem uma equipe muito abençoada. O que você quer ser? Você quer fazer parte desse exército que luta por essa geração? Alguém que vai fazer diferença. Ou você quer deixar que eles se percam, né? E é isso. Quando tu começa a enxergar dessa forma, que tu não é um cuidador, não. Tu faz parte do exército do Senhor Jesus e como exército do Senhor, tu não vai deixar que essa geração se perca. Tu vai lutar por eles em nome de Jesus. Amém. Eu vejo, Cris, que às vezes a criança chega ali na escolinha, às vezes com medo de entrar, com medo. Ela não sabe, tá chegando num ambiente estranho pela primeira vez. Aí os pais deixam ela na escolinha e vão para lá e elas chegam pensando que é um ambiente estranho, hostil, e daqui um pouquinho elas já estão totalmente entregues, acolhidas, porque tem muito amor, né? Tem muito amor. Inclusive as crianças que recebem, né? Elas já sabem, tá chegando um coleguinha novo, elas já vão e recepcionam com todo o amor, né? Essa é uma marca do nosso ministério, mas as crianças também são assim, Sim. Né? Elas já recebem com todo amor. E ali vão crescendo juntos e já criam aqueles laços. E eu vejo que às vezes tem crianças que chegam ali com muitos traços de crianças que apresentam uma vida difícil lá fora, né? Então, assim, ali, de alguma forma, e com todo esse preparo lúdico e de pregar a palavra, a verdade vai sendo dita para ela e ela vai descobrindo que existe uma esperança para aquilo que tem lá fora mudar na vida dela, seja né? Mudado, né? Com certeza. Uma coisa que é bastante importante para quem tem esse desejo no coração, né, de fazer parte do Ministério Infantil, de estar trabalhando com crianças, é a pessoa entender que quando você está à frente de uma turma de crianças, de um cultinho de criança, você precisa se preparar. Você precisa se consagrar, porque o mundo espiritual ele é o mesmo e ele continua agindo da mesma forma, independente, né, se é no culto onde estão os adultos ou no cultinho onde estão as crianças. Então eu gosto sempre de conversar com o pessoal, orar antes, nos consagrarmos, apresentarmos o cultinho ao Senhor antes, que haja essa preparação justamente para isso. Por quê? A criança ela chega num primeiro momento num lugar que é estranho. A gente tá vendo a criança, né, a parte exterior,
mas por dentro a gente não sabe como aquela criança chegou ali. Tem uma alma que pode estar ferida, né? Traz às vezes traumas da família, situações que viveu, que apresentou. Essa criança chega para nós, num primeiro momento nós somos estranhos. Então ela precisa encontrar em nós o amor de Cristo. Através desse amor de Cristo, essa criança ela vai pegar confiança em nós. Ela vai se sentir segura de estar naquele lugar, né? Mas que é a presença de Deus, né, que envolve ela ali, né? Exatamente, mas isso vai ser gerado através de uma consagração, de pessoas preparadas, de uma preparação, né? Eu sempre digo pro pessoal, antes de nós começarmos, eu digo, tem alguém que hoje não quer ficar, não quer, porque a gente às vezes não sabe também o que aconteceu no dia daquela pessoa, né? É importante que antes da pessoa assumir a sua escala, ela, se tem alguma coisa que ela precisa se consertar, que ela se conserte com Deus, né? Porque o mundo espiritual, ele é real, né? Ele é real. Isso é importante a gente falar. O mundo espiritual, ele é real e nós temos 2 reinos, temos uma guerra. Exatamente. Né? Então, às vezes vai ter criança que chora, às vezes vai ter criança que tá cansada, que tá irritada por alguma coisa. E aí isso exige uma paciência, um amor, um cuidado. E sabe que às vezes a pessoa é levada a trabalhar nesse ministério e Deus vai tratando, né? Ali eu vejo assim, eu quando ia trabalhar na escolinha, que a gente fala escolinha, né? Mas no cultinho, eu saía muito cheia da presença de Deus, muito cheia do amor de Deus, porque surge cada palavrinha, cada coisa deles. Isso que tu falou deles estão aprendendo a palavra, eles nos surpreendem. Muito. Eles nos surpreendem quando a gente vai orar, né? E eles falam assim, eu quero orar hoje, eu quero orar, deixa que eu consagro o alimento, né? Na hora do lanche. Então, assim, aquilo foi gerado neles. E eles conhecem a palavra. Muito, né? muito. E às vezes até em casa, né? Eles contam assim que até em casa eu falei para minha mãe isso, eu falei para o meu pai isso. E eles já são pregadores da palavra. Exatamente. Lá onde eles já estão sendo sal, né? E luz. Exatamente. Onde Deus tem colocado eles no colégio, né? Ou seja, onde for, assim. E eu vejo que a palavra de Deus, ela traz uma segurança para eles. Traz uma esperança, traz uma proteção, traz uma certeza, traz cura na alma, Exatamente, né? A gente vê, né, ao longo do tempo, assim, a evolução. E eu fico muito feliz hoje quando eu vejo, assim, crianças que já estão grandes e que eu cuidei pequenininha. Exatamente. Né? É os frutos, né? Pro coração da gente, né? Então, isso, ministério infantil, ele não é só cuidar de crianças. Isso eu queria deixar bem frisado, assim, para as pessoas entenderem. Que é um ensino da palavra de Deus. Vai muito além. Eu vi uma menina pregando o dia oferta no culto Kids. Eu imaginei assim, me veio uma cena dela com 15 anos já pregando, assim, uma grande pregadora, né, da palavra de Deus. Deus está preparando eles ali, né, através do teu trabalho. Assim, eu gosto muito de dizer para as irmãs, para os irmãos, né, que fazem parte da equipe, vocês são profetas na vida dessas crianças, então lancem palavras, né? Eu sempre digo, eles já estão fazendo a diferença, porque no mesmo sentido que eles são um solo fértil e que eles recebem essa semente com o coração aberto, né? Porque eles recebem essa semente, as crianças, com o coração aberto. No mesmo tempo, eles também são lançadores de semente, porque eles chegam em casa e essa semente eles lançam sobre a família, muitas vezes uma família que ainda não conhece Jesus. Então, uma criança, ela faz a diferença, às vezes, numa família inteira. Não é? Porque na mesma proporção que eles são um solo fértil para receber, eles também são para lançar a semente. Boa, né? E quando a pastora falou, né, nessa questão que muitas vezes a gente sai de casa e a gente pensa, hoje eu estou escalada para o cultinho, vou servir a Deus no cultinho. Nós muito mais recebemos do que propriamente servimos. É verdade. Porque através desse amor do coração deles, que é o amor mais puro, mais genuíno, mais verdadeiro, Deus muitas vezes trabalha em nós. Quando a gente está no cultinho e vem uma criança e te abraça e diz, eu te amo, e aquele abraço e aquele eu te amo é o abraço que tu está recebendo diretamente do Senhor. Jesus tá ali naquele momento. Porque é o Espírito Santo que está te abraçando através daquela criança, né? Porque eles são puros, eles são genuínos, eles são verdadeiros. Então, eu sempre digo,
A criança, o que ela tiver que falar, ela vai falar. O que ela tiver que externar, ela vai externar, né? Por isso a importância de nós estarmos preparados para estarmos à frente, né, de um cultinho, de um ministério infantil, porque a criança, eles recebem tudo, eles sentem tudo, eles absorvem tudo. Às vezes as pessoas chegam para mim e me dizem, pastora, hoje eles estavam agitados. E a primeira pergunta que eu faço, eu digo, e a equipe como estava? Estava consagrada, preparada, né? Porque às vezes as pessoas olham só as crianças. Hoje as crianças estavam agitadas, mas e a equipe como estava? Como que essa equipe se preparou para estar à frente do cultinho de hoje? Porque essa preparação e essa consagração vai refletir no andamento do cultinho. Claro, com certeza. Né? É o que a pastora falou, é o mundo espiritual. Ele é real. Que é real. Né? Pode não estar enxergando, mas está acontecendo. Está acontecendo, ali, né? Exatamente. Cris, outra pergunta que eu quero te fazer. Em relação a crianças com alguma deficiência ou com alguma dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamento, a igreja está hoje preparada para receber? Inclusive, nós tivemos, né, trazendo esse assunto, acho bem importante, um assunto, né, que está muito atual no momento. E nós tivemos agora, no final de semana, que passou um seminário. A nossa igreja, né, somos agraciados por Deus por fazermos parte de um ministério que nos proporciona capacitação e crescimento, preparar, né? As pessoas para... Preparação. E nós tivemos agora, no final de semana, que passou um seminário, onde a gente tratou única e exclusivamente de inclusão, né? O tema do nosso seminário era Incluindo para Florescer. E a inclusão, né? O que é a inclusão? Quando a gente ouve falar a palavra inclusão, o que é a inclusão? É a criança sentir que ela faz parte daquele meio. Ela faz parte. Ela é bem-vinda ali. Ela é bem-vinda e ela faz parte. Por quê? Porque o que hoje muitas vezes acontece é que as pessoas não enxergam dessa forma. Nós, como igreja do Senhor, como uma família em Cristo que somos, a gente precisa receber e acolher, né? E quando eu digo receber e acolher, não é só a criança. Não podemos olhar para a criança como sendo só ela. A gente precisa olhar o todo. E o que é o todo? O todo é uma família que vem junto com essa criança, né? Então, muitas vezes, é uma família inteira. Pai, mãe, irmãos. E a criança que está ali que precisa desse recebimento e desse acolhimento. Nós só vamos ver os frutos, né? Como foi o tema do seminário, incluindo para florescer. Nós só vamos ver florescer os frutos se essa família e essa criança forem incluídas no corpo de Cristo, na família de Cristo, né? Então, é a criança e a família sentir que participar de tudo, né? Eles fazem parte, sim. Eles têm direito de fazer parte da família de Cristo, que é a igreja, tanto como qualquer outro, né? E eu trouxe até no seminário a palavra que está em João, né? 1 João, capítulo 4, versículo 19, que fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? E o que é isso? O que foi o amor do Senhor por nós? Quando entregou o Senhor Jesus, o seu único filho. Isso é amor incondicional. Mas o amor incondicional, a palavra está dizendo, é o amor que não vê condições. É o amor que não estipula circunstâncias, né? É o amor. Independe, não existe uma condição, ele é incondicional. Então, é esse olhar de amor em receber essa família, em receber essa criança, em acolher essa criança, porque essa criança precisa se sentir acolhida, amada, protegida, segura dentro da igreja, né? Essa família como um todo, para que então a gente veja os frutos sendo gerados. Enquanto tu falava, Cris, eu estava pensando numa coisa que a gente sempre ouviu no colégio, que muitas vezes as pessoas cobram dos professores que o professor eduque a criança. E aí os professores falam assim, mas a educação vem de casa. E daí eu lembro dessas situações que eu já vivi em colégio, assim, e daí trago para a igreja, que hoje não tem como chegar uma família na igreja
largar uma criança para os professores do Rede Kids cuidar e querer que a Rede Kids faça uma obra completa lá na criança, se a gente não cuidar também da família. Vai ter que ter um discipulado, vai ter que ter alguém que cuide dessa família. E a nossa igreja, ela quer fazer isso. Depende da família estar aberta para abrir o coração dela, para abrir a casa dela, no caso, para alguma pessoa preparada para isso, e conversar com a família como um todo, para que toda aquela família seja agraciada com a presença de Deus, com a palavra de Deus. E assim, a igreja, ela recebe pessoas com vários problemas e trata esses problemas à luz da palavra de Deus. Então, assim, às vezes Deus usa uma criança para que toda aquela casa seja restaurada, exatamente, toda aquela família seja sarada e curada, né? Então é importante a família que está levando, que está indo, entender que a igreja quer cuidar assim da sua família, né? Às vezes a pessoa pode se sentir assim, eu sou rejeitada, e não é de forma alguma, né? Não. É importante a gente falar, a gente quer cuidar, a gente quer amar, né? Mas a gente precisa que a família abra o coração, que o pai e a mãe abram o coração e queira receber esse cuidado, né? Cris, falando de inclusão, quais são as atitudes, tu falou do amor incondicional, né? Então, quais são as atitudes que vão demonstrar esse amor incondicional? Isso é muito importante, né? Eu sempre digo, nós falamos muito, né, a verdade da palavra do Senhor, mas a gente só demonstra através das nossas atitudes, né? Falar é algo que, de certa forma, se torna fácil, né? Mas a gente precisa demonstrar aquilo que muitas vezes é falado. E como que a gente demonstra? Através das nossas atitudes, desde quando essa família, desde quando essa criança chega na igreja. Muitas vezes, o que essa família precisa é ser abraçada. Né? E quando eu digo abraçada, sim, é o abraço físico, aquele abraço que acolhe, sim, mas é ser abraçada pela igreja. Alguém que está orando por essa família. Exatamente. Né? É ter uma intercessão. Porque se nós pararmos para pensar, essa família ela já recebeu tanta crítica lá fora, né? Talvez essa mãe que está chegando com esse filho pode ter sido julgada. Ela já foi julgada, ela já foi criticada muitas vezes por pessoas que não entendem, que não têm o conhecimento, né, do que realmente acontece com aquela criança. Ou seja, nós não sabemos até que ponto essa família que está chegando na igreja está ferida. Ou quanto já foi ferida. Muitas vezes, pastora Elinha, tem outras igrejas, né? Que já passou, e não estou aqui julgando, porque às vezes as pessoas não têm atitudes porque não têm o conhecimento de como agir, né? Mas algo que eu reforço, e a gente sabe que quando entra o amor de Cristo, né? A gente sabe como agir. Tem uma frase que eu escutei, e essa frase eu tomei para minha vida, e eu carrego muito ela, da gente sempre parar e perguntar o que Jesus faria nessa situação, né? Então, assim, antes de nós tomarmos qualquer decisão, de nós termos qualquer atitude, de nós manifestarmos qualquer coisa, resposta, a gente para e pensa o que Jesus faria. Quando a gente para e pensa o que Jesus faria, o temor que isso gera no nosso coração nos faz sermos mais prudentes, nos faz agirmos com mais sabedoria, com mais maturidade, porque nós nunca sabemos até que ponto essas pessoas que estão chegando na igreja, e daí eu falo num contexto geral, né, pessoas que chegam na igreja, até que ponto essas pessoas já foram feridas e machucadas. Assim como nós chegamos um dia, né? Como nós chegamos, né? Então, empatia, né? Esse acolhimento é um acolhimento em amor, baseado no amor. Um dia nós recebemos esse amor de Cristo. Foi esse amor de Cristo que fez a diferença nas nossas vidas. Porque foi através desse amor que nós abrimos o coração para sermos curadas, para que Deus restaurasse os nossos sentimentos, restituísse aquilo que nós havíamos perdido. Mas a primeira coisa que entrou foi o amor de Cristo. E ali Deus foi fazendo a obra, né? Então, a primeira atitude que nós, como igreja, precisamos ter diante de uma família que chega com uma criança
que tem qualquer tipo de deficiência, ou dificuldade, ou uma doença crônica, enfim, é o amor. É externarmos a essa família e a essa criança o amor de Cristo. Porque a partir do momento que eles se sentirem envolvidos por esse aqui amor eu sou de amada, Cristo, aqui eu sou bem-vindo. Exatamente. Deus vai trabalhando, né? Aqui eu faço parte, desta igreja eu faço parte, eu sei que eu faço parte, né? Amém. Porque isso é a inclusão. A exclusão é quando a pessoa, não, aqui não tem lugar para mim, isso é a exclusão, é quando a pessoa acha que não tem lugar para ela. Não, a igreja não é isso. A igreja tem lugar para todos que estão dispostos abrir o coração. Abrir o coração. E é isso que as pessoas precisam sentir quando chegam na casa de Deus. Esse é o nosso papel, né? Aqui é o meu lugar. Cris, e assim, eu hoje vejo assim que tem muitas pessoas que podem estar na igreja e podem de alguma forma ainda não se sentir incluídas, mas mesmo sem nenhuma deficiência, sabe? A pessoa às vezes ela tá frequentando, ela tá indo, mas ela não se sente que faz parte daquele meio. E eu acho que o amor, ele é o dom maior. Amém. Né? Pode a gente ter vários dons, o dom de revelação, o dom de profecia, o dom de fazer muitas coisas. Mas se a gente não tiver o amor para envolver as pessoas, a gente não está refletindo Jesus. Exatamente. Porque a pessoa, que quando eu falei em atitudes, né, que atitudes que eu vou estar demonstrando essa inclusão, que eu tô, esse amor incondicional, que eu quero receber essas pessoas. Então, assim, ó, eu vejo que Jesus, ele vai ser visto pelas pessoas em mim, em ti, né? Nós somos o reflexo de Jesus, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Se nós não estivermos refletindo Jesus, alguma coisa tá errada, né? Então, assim, a igreja, ela tem que estar preparada com amor para cuidar. E eu vejo o amor, eu queria até falar isso, que eu vejo o amor na tua vida em preparar a palavra para essas crianças, porque a gente acompanha, né, o preparo do estudo da palavra para o próximo mês, nos trabalhos que são preparados para aquelas crianças fazerem o trabalho ali, são coisas que são recortadas, que são pintadas, que são coladas. Tu dedica um tempo da tua vida, mesmo tu tendo o teu trabalho secular, como a gente fala, né, nós não somos pastoras que trabalham só na igreja, então a gente tem o nosso trabalho, a gente tem uma carga horária, mas no nosso horário de folga a gente dedica o nosso tempo a algo na igreja, e eu vejo esse amor através desse cuidado em treinar a equipe, em preparar o conteúdo, em preparar o material, em chegar lá uma hora antes da escola se abrir para receber as crianças, e eu acho que tu tá refletindo isso, né? Então, assim, vai escolher os frutos, né, do teu trabalho, e muitas vidas vão ser restauradas, muitas famílias vão ser transformadas através do teu trabalho com as crianças. Amém, eu creio. Amém. Eu sei de testemunhos de histórias de crianças que só a criança ia na igreja, com um vizinho, com uma família, era levada, e através daquela criança ir e voltar com o vizinho, um dia a avó viu a diferença no comportamento e ela quis ir lá ver como é que era, e aquela família toda começou a receber a palavra de Deus, né? Então isso é muito lindo. Eles fazem a diferença. Eu em 2008, por aí, tinha um menininho que ele pegava o ônibus para ir para a igreja tinha o ônibus que levava e trazia as pessoas, e ele pegava o ônibus sozinho, e ele tinha assim uns 11 anos, daí todo mundo já sabia, né? Ele pega nessa parada, ele mora lá naquela casa, então cuidavam dele, mas ninguém na família dele ia. O vô tinha um problema, a avó tinha um problema, a mãe não morava com ele, mas ele ia e vinha assim. Depois a gente viu ele adolescente, já grande, né? E eu tenho certeza que aquela semente que foi plantada naquele coração, né? Ela, em determinado momento, vai florescer. Vai florescer. Um dia, pastora, eu estava hoje nós fizemos parte da igreja sede, mas a gente veio de uma outra congregação no mesmo ministério. E um dia, em um cultinho, o Espírito Santo falou ao meu coração que Deus mudaria o decreto de muitas crianças.
daquela congregação. Daquela congregação. E aquele dia eu entendi o que nós somos. Qual é o nosso papel em relação à criança. Sabe? Quando a gente diz, aquilo ali acendeu uma chama no meu coração e Deus glória a Deus no teu coração que nunca mais chamado. Apagou. Porque é através das nossas vidas. Deus vai mudar o decreto, sim, glória a Deus por isso, mas é através das nossas vidas. Nós vamos ser o canal pelo qual Deus vai mudar o decreto na vida dessas crianças. Né, de uma vida o destino, mudado. Né? Que então, incrível. Isso é muito forte. Eu sempre digo pro pessoal que trabalha comigo, que faz parte do Ministério Infantil, vocês têm noção que vocês são canal de Deus para mudar o decreto na vida de muitas dessas crianças? Vocês têm noção o peso que é isso e a importância que né? E a pastora falou, né, deles sermos o reflexo. Uma coisa que eu sempre pergunto pro pessoal é, nós refletimos a identidade de Cristo para eles, né? Será que as pessoas estão nos olhando? Né? Estão vendo Jesus em mim, né? Eu sempre pergunto para eles assim, no sentido das crianças, né? Sim. Porque eles estão ali tendo contato direto com a criança, né? Sim. As crianças ali do cultinho, eles veem isso, né? Naquela equipe que está ali naquela noite, que foi escalada, no cuidado. Porque quando a gente sai de casa para cumprir uma escala com esse pensamento, com isso no coração, né? A criança, essas crianças que vão estar lá hoje, que eu vou ministrar a palavra, que eu vou estar lá como auxiliar, eles conseguem ver em mim, né? A imagem e semelhança de Cristo, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Isso faz toda a diferença. Cris, olha, eu acho que foi muito proveitoso, sabe, o nosso diálogo aqui, porque trouxe muitas verdades. E eu queria encerrar esse podcast com uma palavra que veio ao meu coração agora, que está lá em Isaías 49, que diz assim, ó, desde o ventre da tua mãe, antes que tua mãe te conhecesse, eu já te conhecia. Amém. Né? E no versículo seguinte diz assim, ó, que ele já sabia o teu nome. Mas não é o teu nome, Cris ou Ellen, não. Deus já sabe para que ele nos formou. Deus já sabe qual é o nosso propósito. Amém. E quando a gente entende o nosso propósito, que seria exatamente isso que tu falou, eu sei que a minha vida, ela vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Tem algo assim, ó. Então, quando a gente entende esse propósito, esse chamado, a gente sabe que quem a gente é. Sabemos que temos um pai e sabemos o que ele espera de nós. E aí a gente sai de casa, como tu falou, preparado para ir lá fazer a nossa missão, cumprir o nosso chamado com amor. Sabendo para que eu vim nesse mundo. Exatamente. Então, às vezes tem alguém nesse momento assim com dúvida do chamado, né? Quando Deus fala ao teu coração de uma forma forte, de uma forma assim, tu nasceu para isso, é para isso aí que tu nasceu, é aí que tu vai te completar. Esse é o teu chamado. Esse é o teu nome que Deus já conhecia antes até da tua mãe colocar o teu nome. Isaías 49, me veio essa palavra, creio que Deus preparou esse momento. Cris, eu queria te agradecer, porque foi assim, muito bom conversar, a gente trouxe bastante luz nesse tema, assim, e se alguém tiver algum comentário ou alguma dúvida, pode estar enviando, pode estar te procurando também, né, Cris? Com certeza. Na tua rede social, qual é o teu Instagram? Pastora Cris Martins. Cris Martins, então, se alguém também tiver interesse em aprender mais sobre o Ministério Infantil, sente que é o seu chamado, sente que, olha, eu não tinha ideia que era assim, eu não sabia que era assim, e quer aprender mais, né? É só procurar. Amém. Que vai aprender muito, porque tem muito conteúdo, né, Cris? Tem muita coisa. Algo que é muito importante, talvez para você que nesse momento aí a chama acendeu, assim como um dia acendeu no meu coração, talvez você que está aí assistindo, essa chama também acendeu no teu coração. Eu quero dizer que o Ministério Infantil de qualquer congregação, né? O Ministério Infantil é um ministério de amor. Então, se esse amor, ele queima dentro de você, esse amor de Cristo, entenda que você pode sim fazer parte do Ministério Infantil e derramar desse amor sobre a vida dessas crianças e dessa geração aí, que com certeza é uma geração escolhida pelo Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, Cris. Amém. Que Deus continue fazendo assim, Amém. Florescer. Amém. Florescer tudo isso que tá vindo, assim, nós vamos colher muitos frutos. Amém. Creio que muitos profetas, muitos pregadores, em nome né? de Jesus. Estamos formando ali. Eu creio nisso. Que Deus abençoe a tua vida. Que a presença e a luz de Jesus esteja contigo aí, onde tu estiver. Amém. Em nome de Jesus,
Fique na paz.